Seifular manda um recado para Peiamin por seus homens. O homem diz a Peiamin que o senhor Seifular mandou ele fazer o trabalho como tem feito, ficar observando a cantora como sempre faz, com a diferença de que agora vai ser pro senhor Seifular e o Hikmet não pode saber disso. E quando o Hikmet chegar, ele vai avisá-los imediatamente, senão o senhor Seifular vai mandá-lo pro buraco sem nenhuma piedade. Seida fica da janela observando o homem falar com Peiamin. Sarp está no carro com Piril e Suat quando vê do outro lado da rua o seu antigo carro. Ele vai até o casal e pergunta o que aconteceu. O rapaz diz que o carro não quer ligar e vai chamar o guincho. Sarp pede para dar uma olhada no motor e se recorda de quando Bahá e ele estavam indo se casar e o carro não quis pegar. Ele chora ao se recordar de vários momentos vividos com Bahá naquele carro. Piril se aproxima dele e pergunta o que aconteceu. Ele diz que não foi nada, que só foi ajudar aquelas pessoas. Piril o chama para ir embora logo e o leva dali. E Elis diz a Arif: a Bahá só ficou brava por sua causa. Eu liguei para Bahá de manhã e ela não quer mais falar comigo. Ela tem toda a razão para ficar desse jeito. Agora tá muito irritada e eu não consegui explicar nada para ela. E parece que agora eu sou a culpada. Arif diz: mas ela não tá falando com ninguém, nem comigo, nem com seu Enver. E Elis diz: não me interessa, você que quis esconder dela. Eu queria contar, mas você não deixou e olha o que aconteceu. Ela tá me culpando. A Bahá disse que agora não vai mais confiar em mim. Agora eu fiquei sem uma amiga. Ela pergunta a Arif o que faz para acalmar a sua amiga. Seifular proíbe Hikmet de voltar a ver Seida e de voltar a fazer a filha dele sofrer, se preocupar ou chorar tanto por ele. Seifular manda Hikmet levar a filha para a boate naquela noite e não se atrever a contradizê-lo. E Elis bate na porta do apartamento de Seida, chorando. Seida a chama para entrar e diz para ela sentar. Doruk diz a Borá que a mãe tá brava com a sua tia, tá irritada. Borá diz que a Sirin tá morando na casa dele. Enver e Arif conversam sobre o que aconteceu à noite. Arif diz a Enver que soube pela Elis. Arif diz que Enver não precisa se preocupar, que ele entende. Enver pede a ajuda de Arif para encontrar um lugar ali por perto. Ele diz que a Bahá o mandou ir embora, mas ele não pode ir. Arif diz para ele ficar no seu apartamento, que não precisa alugar nada agora, que essa raiva da Bahá vai passar em alguns dias. Seida diz a Elis: ela até ficou brava com outras pessoas e ela até expulsou o Enver, não fica triste assim. E Elis pergunta se Seida soubesse, teria contado para Bahá que a irmã dela tinha um caso com o marido dela. Seida diz: sim, isso não se esconde, com certeza eu teria contado. A Bahá tá certa, se eu tivesse no lugar dela, te daria um soco na barriga. Eu nunca mais ia querer ser sua amiga, tá bom? E Elis diz: você tá feliz com isso, é? Falando assim vai acabar com a minha amizade com a Bahá e ela nunca mais vai voltar a falar comigo. E sai chateada. Nesse momento, Bahá está chegando com os filhos. Nissan e Doruk correm para tia Elis e a abraçam. Bahá manda os filhos entrarem em casa e pergunta o que Elis está fazendo ali. Bahá diz que já disse por telefone que ela perdeu a sua confiança como amiga, que não consegue perdoá-la e manda ela ir embora. Seida aparece e diz para entrarem na casa dela para conversarem. Bahá diz que não, porque aí Elis já vai embora. E Elis fica arrasada. Irritado, Yusuf diz a Arif que não quer que Enver fique na sua casa, que não vai aguentar. Arif diz ao pai que aquela casa também é dele e ele vai aguentar, e vai aguentar sem fazer cara feia. Enver chega e diz a Yusuf que espera não incomodá-lo por se hospedar ali. Todo mansinho Yusuf diz: imagina, seu Enver, sinta-se em casa, é muito bem-vindo aqui, não é, filho? Seifular envia um cacto para Seida. Hikmet chega à boate com a esposa. O Miran reclama, dizendo que aquelas mulheres estão quase nuas. Hikmet diz: o que esperava? Seu pai comprou uma casa noturna, não uma casa de ópera. O Miran pergunta o que ele tem, porque está falando assim, e diz que vai ficar irritada. Seifular dá as boas-vindas à filha. Hikmet se aproxima do sogro, dá boa noite e tenta beijar a mão dele. Seifular se senta e fica encarando Hikmet, que está muito sem graça. Durante o jantar,
Piriu diz a Sarp que o charuto que Leila fez está uma delícia e ele nem experimentou. Sarp se recorda de um momento em que fez charutos com Barra. Piriu pergunta se ele comprou as passagens para os Estados Unidos. Ele responde que sim. Piriu diz que ele não tem ideia de como a deixa feliz. Ele diz que eles vão embora na próxima semana. Seifullah pergunta o que a filha tem. O Miran diz que ficou irritada com Hikmet quando chegaram ali. Hikmet diz que foi uma besteira. Seifullah diz, claro que foi, só besteira mesmo. Abraça ela, a sua esposa. Imediatamente, Hikmet faz o que o sogro manda. Seida vai para o salão e começa a cantar. O Miran se diverte e Hikmet fica completamente desconcertado. Seifullah diz para a filha escolher uma música e o empregado leva para Seida. Seida diz, nós temos um pedido hoje. O senhor Hikmet quer dedicar a sua esposa a sua música favorita, Sobrancelhas Negras. Uau, que boa escolha, hein? Senhor Hikmet, senhora Miran, muitas felicidades e um casamento duradouro. Eu quero ouvir um forte aplauso para esse casal tão lindo, pessoal. O Miran se diverte. Seifullah fica encarando Seida. O Miran pergunta se Hikmet viu e diz que o pai olha para Seida com os olhos de amor. Hikmet diz, será? Acho que não. O Miran diz que o pai só comprou a boate por causa daquela mulher, mas ela vai demiti-la para ele ir embora logo dali. O Miran diz, essa mulher não vai herdar uma fortuna familiar. Hikmet diz, olha só, você é uma mulher muito inteligente. Não entendia por que ele comprou, mas foi por isso, para poder ficar perto dela. É claro, ele não gostava disso quando era jovem, porque se interessaria agora com 80 anos. O Miran diz que tem que cuidar do pai. Não gostou daquela mulher, teve uma sensação ruim e ele sabe que ela nunca se engana. O Miran diz que acha que aquela mulher é uma grande oportunista. Hikmet diz que também acha. Enver pergunta se Arif tem alguém que ama. Arif diz que tem, mas que esse amor é impossível. Enver pergunta se ele a ama mesmo. Arif diz, com todo o meu ser, mas parece que ela não gosta de mim. Enver o aconselha a lutar por essa mulher e fazer ela se apaixonar por ele. Enver diz a Arif que ama a Atice e adora muito a filha, mas a injustiça com a Barra ele não vai tolerar. No dia seguinte, Doruk e Nissan veem Enver saindo do apartamento de Arif e enchem o avô de beijos. Barra chama os filhos, diz que vai deixá-los com a Seida e depois vai sair. Doruk e Nissan vão para a casa de Seida e Barra chama Enver para conversarem lá fora. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.